E aí, tudo bem com vocês? Cumprindo a minha promessa e com o modo crônica ativado, que eu expliquei nos stories anteriores, a minha primeira crônica / curadoria vai ser uma matéria da revista Exame que fala sobre os vícios das finanças, 4 hábitos que podem acabar com uma empresa. Primeiro que eu acho que esse fato ele não acontece no geral, isso deve ser um caso muito isolado em relação a uma empresa específica, porque o brasileiro, empreendedor, empresário sabe muito bem como lidar com finanças, não é verdade? Vocês podem confirmar isso tudo que eu estou falando. O primeiro deles é o uso indiscriminado do crédito. Isso também deve ser muito fantasioso porque a gente sabe lidar com o crédito, não? Sabe, a gente sabe. A questão é que muitas, ou um caso isolado, eu vou falar de um caso isolado porque isso não acontece no Brasil, deve estar usando indiscriminadamente o crédito porque isso é uma solução muito rápida de resolver o problema. Então é muito mais fácil ir lá pedir um empréstimo, pode ser até que esse empréstimo já esteja pré-aprovado, do que necessariamente resolver as causas. E essa empresa em específico, acaba tratando essa situação de maneira muito irresponsável, porque trata a consequência, mas não vai atrás de tratar a causa. Mas, de novo, isso deve acontecer com uma empresa em específica, não é isso que acontece no Brasil com as empresas. Desorganização. Desorganização é outra coisa que não acontece no Brasil. Isso deve ser um fato isolado. Mas, gente, deixar de organizar os seus pagamentos e recebimentos, entender exatamente o que está acontecendo com seus contas a pagar e receber. Se você é um empresário, um empreendedor, empresário/empreendedor, vocês devem saber a diferença disso, né? Não? Senão eu faço esse entendimento num outro conteúdo, mas isso deve ser fantasioso, isso não acontece com as empresas no Brasil. De qualquer maneira, deixar organizados os boletos que eu tenho que pagar, isso é uma coisa muito específica e básica que todo mundo tem que fazer, todas as empresas têm que fazer. Enfim, deve ser de novo um caso isolado. Outra situação, falta de planejamento. Isso não acontece na prática aqui no Brasil, mas talvez na Alemanha, e não se sintam ofendidos se vocês têm origem alemã, brasileiro faz tudo de forma muito bem planejada, né? Muita exceção que acontece quando alguém simplesmente tem uma ideia e sai executando. Isso não acontece aqui no Brasil. Mas de qualquer maneira, falando para essas exceções, porque isso não acontece aqui, nada mais básico do que fazer um planejamento bem pensado, um planejamento para os próximos meses, para os próximos semestres, anos, quiçá você consiga parar e pensar um pouco no seu roadmap, no seu caminho para daqui a 5 anos. Isso seria excelente. Pensa nisso. Eu estou falando só para você como exceção, porque eu sei que isso na prática não acontece no Brasil. Outra situação e última, eu prometo que vai ser a última, é o modo de lidar com os períodos de bonança. Bonança, para quem não sabe, é um período em que está tudo bem, arrumado, em que a gente tem faturamento adequado, em que a gente tem resultado adequado, está sobrando, eu estou tranquilo. E como empresário, de novo, isso não deve acontecer aqui no Brasil, talvez em outro lugar qualquer do mundo, mas eu vou falar para essa exceção. A gente tem o hábito, ou essa empresa em específico tem o hábito de gastar mais, né? Tá sobrando, tá tudo aqui, meu caixa tá organizado, os meus pagamentos também, tenho resultado. Eu posso gastar um pouco mais do que eu deveria, não? Tá sobrando, eu sei que mês que vem vai estar melhor, eu tô bem organizado, a empresa tá bem, vamos continuar gastando, eu acho que tá tudo certo. Errado. É nessa situação que a gente precisa, não a gente, essa empresa em exceção precisa pensar no futuro, precisa guardar uma parte desse resultado bom, nesse período bom, para que nos períodos de vacas magras, nos períodos em que a gente tem algum tipo de surpresa,
talvez uma pandemia, isso também é algo que não acontece no mundo, eu tenha condições de gerenciar bem a minha empresa com recursos que possam suprir essa falta momentânea, ou talvez não, lembrando dessa situação de pandemia, que acontece de quanto em quanto tempo mesmo. Será que isso não vai acontecer mais? Acredito que não. O mundo sofreu e teve muitos aprendizados em relação a isso. Pode ser que a gente venha falar, pode ser que eu nem venha falar sobre isso, porque isso vai acontecer daqui 300, 400, 600 anos. Talvez. Enfim, são 4 situações específicas de exceção que não acontecem nas empresas brasileiras. Não se sintam ofendidos por isso. Uso indiscriminado do crédito, resolver a consequência e não a causa, desorganização, se quer organizar aquele boletão que eu tenho que pagar, falta de planejamento. Eu não olho nem para a semana seguinte, quanto mais para o mês, para o semestre, para o ano e talvez um período de médio prazo. E como lidar quando as coisas estão boas. Enfim, de novo falando só para as exceções, isso não acontece no Brasil. Eu acho que você, exceção, deve ter aprendido um pouco mais sobre como lidar com as suas finanças, certo?